a partir desse momento quase fomos impedidas de entrar no galpão, que já estava num processo até bem avançado dos contatos para ajudar no projeto, para a construção de um espaço que seria o espaço para os filhos das associadas. E a partir daí foi só quase que uma luta para a gente tentar entrar de novo no galpão, mas a coordenadora me disse, olha, definitivamente o pessoal que não quer que vocês venham aqui, já que vocês vieram para tratar da questão de uma creche e não da nossa lógica do galpão. E esse para nós ficou como um dado de pesquisa, na verdade, que não pudemos mais entrar no galpão. E é mais ou menos essa experiência que eu tenho para contar. Obrigado, Fátima. Eu acho que era só legal agora o pessoal que chegou a se apresentar, né? Porque nós estamos fazendo assim, a gente fez um rápido relato do que era a residência e começamos a contar os casos. Começamos pelo caso do Galpão Profetas da Ecologia. Aí eu acho que era legal, depois da apresentação de vocês, o Igor falar da experiência do Galpão do MDM. Depois a gente vai falar das cooperativas de metalurgia. E aí depois a ideia, no segundo momento, Sônia, é passar a palavra para alguém dos empreendimentos com quem a gente trabalhou, passarem a visão de vocês. Né? Primeiro a gente vai passar a visão da universidade, que nós pensamos no programa, e depois ver a voz de vocês e as ideias que vocês tiveram a respeito disso, para depois poder, inclusive, abrir o debate, as perguntas. Pode ser? Meu nome é Sônia Olmos de Mesquita, eu sou assistente social e coordenação técnica da Associação de Catadores da Padre Cacique. Bom, meu nome é Igor Valentim, eu sou... Oi. Meu nome é Igor Valentim, eu sou mestrando em administração na URGS. Ivani Cláudio Miller, coordenador da ACM, a Associação dos Catadores da Padre Cacique. Bom, eu vou tentar passar para vocês, então, um panorama de mais ou menos como é que tem sido a minha experiência como residente social no galpão da Padre Cacique. Na verdade, eu não sou o único residente que atua na Padre Cacique. Eles já devem ter comentado que a gente tem uma preocupação de, em todos os empreendimentos, a gente fazer a residência em duplas. Infelizmente, a minha parceira não pode estar aqui, que ela está fazendo um projeto no Ministério da Defesa, na Amazônia, que é a Beatriz Helvig, então eu estou aqui tomando a liberdade para falar por nós dois. Bom, a nossa atuação como residente começou aproximadamente em abril, maio de 2004, como a própria residência, o próprio intuito da residência, de tentar, por um lado, conhecer sobre essa realidade que é tão difícil para a gente dentro dos cursos de administração, a realidade desses empreendimentos sociais ou ditos do terceiro setor, e por outro, tentar levar um pouco do conhecimento em gestão para esses empreendimentos. Só que o início foi um tanto quanto difícil para mim e para a Bia, porque a gente, então, super bem recebido pela Sônia, pelo Boneco, pelo pessoal do empreendimento, mas a gente tinha aquela ânsia de, num primeiro momento, com aquela cabeça de administrador tradicional, se é que a gente pode chamar assim, chegar querendo resolver problemas, querendo levar soluções e etc. O que se mostrou inviável. Então, num primeiro momento, a gente sentia muito aquela ansiedade de querer ajudar, querer de alguma maneira levar o conhecimento para o empreendimento, se é que a gente tem esse conhecimento, e a gente sentia essa impossibilidade, essa incapacidade naquele primeiro momento de ver o resultado. E a gente sempre condicionado a essa coisa de querer ver o resultado o mais imediatamente possível. Bom, então a nossa experiência começou com visitas semanais. Algumas semanas a gente não vai, outras semanas a gente vai 2 vezes, mas sempre com aquele compromisso com o empreendimento, sempre tentando ter isso em mente. E resolvemos então dar o tempo ao tempo, para que a gente conseguisse aprender um pouco mais sobre
a realidade sobre o empreendimento, então acreditando que com o tempo a gente conseguiria levar algum tipo de conhecimento e chegar a algum tipo de resultado para a organização. Bom, eu vou passar a palavra para eles logo, para que eles possam, enfim, já que pessoas do próprio empreendimento onde eu consegui atuar, eu acho que é melhor eles falarem se é que a gente conseguiu algum resultado do que eu estou falando aqui. Mas quero dizer um pouco da minha experiência pessoal, a minha imensa satisfação em fazer parte do projeto, não só como uma pessoa que, embora administrador, tem uma preocupação enorme com essa realidade da exclusão social dentro do Brasil, principalmente. Então, essa minha enorme satisfação de poder estar participando desse projeto, que agora, inclusive, vai virar um livro, a ser publicado agora no primeiro semestre, e poder, de alguma forma, estar tentando contribuir para a melhora desse quadro da exclusão social do nosso país. Bem, eu fiquei atenta até a fala, teu nome? Da Maria de Fátima. É a questão das coordenações dentro dessas instituições. O que eu percebo, assim, eu sou uma profissional, né, na área social. Então, o que eu percebo, assim, a grande dificuldade que as pessoas com a mesma origem, do mesmo local, têm de se administrar sozinhas. Então, assim, quando chega o poder já é complicado para qualquer pessoa, né, principalmente nessa área. Então, assim, quando as pessoas assumem um cargo de coordenação, dão um status muito grande, então, assim, vão atropelando, vão se fechando, não abrem, né, principalmente a parte financeira, né, porque aí fica uma coisa meio... As pessoas estão ali para trabalhar, não tem que questionar, né, tu tem que ganhar, trabalhar e deu. Bom, assim, a associação que eu sou a profissional técnico foi criada em 2001, que eu tenho um trabalho já na área social com população de rua. Eu trabalho há 9 anos com população de rua. E o meu galpão, que hoje eu trabalho, iniciou com população de rua. Hoje ele é aberto para pessoas de comunidades carentes também, né? Então, assim, o meu trabalho realmente é o resgate dessas pessoas. Então, se eu estou resgatando, eu tenho que dar autonomia de decisão. Então, se tem um diferencial, assim, o pessoal que acompanha, participa de assembleias, de reuniões, a gente discute tudo em reunião, não se toma nenhuma decisão sem o conhecimento dos trabalhadores. Então, eu uso muito dizer que a gente é uma grande equipe. Um depende do outro. Porque não tem coordenação que é mais do que ninguém. Não existe uma coordenação sem ter o cara que limpa o galpão. O papel dele é importantíssimo para manter a higiene do galpão. Então a gente procura sempre trabalhar dessa forma, tanto que assim, todas as apresentações, onde a gente é convidado a participar, sempre tem um representante deles. Eu sou chamada como técnica, mas a presença deles é o que me faz técnica. Então, o meu trabalho é um aprendizado diário, porque não tem formação nessa área, né? A gente aprende no dia a dia, no cotidiano. A gente é teórico, mas o dia a dia é que te dá a capacitação. Então, o meu aprendizado é com eles no dia a dia. A gente aprende junto, no dia a dia. Referente à questão crianças, família, é um problema seríssimo que a gente enfrenta, qualquer galpão enfrenta. Porque a maioria dos trabalhadores hoje dentro dos galpões são mulheres, são as chefas de famílias, né? A nova família hoje é a mulher, com os filhos. E não existe creche que dê esse suporte, não tem nem pública, a particular é caríssima, não tem como bancar, então é o grande enfrentamento que a gente tem dentro dos galpões. Então, assim, a presença da universidade para mim dentro da unidade foi fundamental. É um olhar diferente. Lógico que isso é uma avaliação para mim muito boa também, que já saiu um trabalho agora da administração, que é o da Bia, né? Que para mim foi bárbaro, porque eu digo, foi ótimo, porque agora em março nós vamos fazer um seminário para CVP. O olhar dela me fez pensar. Então nós vamos parar em março para fazer um seminário e discutir as coisas para ser avaliada do trabalho.
Mas referente à creche, a gente também tem esse problema, a falta da mulher, que falta muito ao trabalho, porque não tem com quem deixar os filhos. Criança nas comunidades, hoje vocês sabem que tanto criança quanto adolescente estão sendo adotados por traficantes. Isso é uma preocupação para os pais, porque depois que entra nesse mundo é complicadíssimo para tirar. Mesmo porque não tem tratamento, a gente não tem esse tipo de atendimento, né? Então, assim, o que o Igor e a Bia, o pensamento saiu e eles escreveram. Nós estamos com um projeto agora para atender, que é ter um projeto multidisciplinar para crianças e adolescentes. Estamos correndo agora atrás para ver quem nos dá o auxílio, para dar o pontapé inicial, para a gente poder implantar este projeto para crianças e adolescentes, os filhos dos associados. Que essa hoje é uma grande preocupação. Eu sempre, no início eu dizia, eu não trabalho com criança e adolescente, não tenho perfil, nem muita paciência. Mas a gente não pode descolar dos adultos filhos, né? E a população que eu trabalho é adulta. Então hoje entrou também dentro da proposta. Bom, acho que assim, cada vez mais a gente tem que buscar o conhecimento acadêmico. Quanto mais a academia dentro dessas instituições, inclusive para as próprias pessoas que trabalham, essa troca é importante. Porque isso tira da exclusão, né? Leva para outro mundo, que é o mundo do conhecimento. Isso para nós foi importantíssimo, dentro da unidade. Bom, acho que agora o coordenador, né, que é uma das pessoas que eu já acompanho há 7 anos, né, que é um ex-morador de rua, acho que ele pode passar para vocês alguma coisa de experiência e qual é o significado do trabalho. O Ivani, cuidar de boneco, caso não venha ao caso abrir uma cirurgia. Assim, ó, ex-morador de rua e ex-alcoólatra, nato, há 3 anos agora, vai fazer 3 anos, nada de álcool, nem ano novo, nada. O que era um morador de rua, o que é uma associação a chegar ao ponto de ser coordenador? Fidelidade, trabalho, honestidade, o que a moça falou, o poder, que a dona Sônia falou, o desvio do material que foi vendido, que foi suado, reciclado, onde são as mães, os irmãos, todo mundo, um igual ao outro lá. O que acontece? Ela é tão boa a equipe, que a gente estava com 2 turnos, temos agora quase 60. Para ter um salário, nós temos uma prestadora de serviços, está prestando serviços a nós, ela tem o magistério. Foi oferecido para ela um salário de 400 para lecionar o mês, não sei quantas horas, mas foi oferecido para ela, Rosiane, não veio cá. A nossa quinzena deu 284. Lá na associação onde tem moradia, esses 284, eu acredito que seja 700. Porque sem água paga, não precisa pagar, nem luz, nem o aluguel. Temos o pessoal da Tinga, que trabalha bastante gente de lá, eles sim pagam o transporte. Mesmo assim, o salário deles atualmente, que era agora, poucos que começaram agora também, o maior, o teto, o patamar deles, 120 ou menos, a 284. Então assim, nós é passado metas, o horário do lanche é 9 horas, chegou a ser 9h12, porque o pessoal, daí nós esquecemos do horário, sabe? É um pega legal, que tem retorno, é passado semanalmente, nossa meta é isso, estamos aqui, caiu esse material, procuramos agilizar outro. No final da quinzena, com o pagamento na caixa, cada um com o seu cartão, retira, aí é passado cada material, as toneladas, o valor, a distribuição, que é uma partilha. Então o salário, quando inicia, sempre, eu digo sempre, pessoal, aqui está o nosso dinheiro. Eu abro um saco, ou uma sacolinha, boto em cima da mesa. O Igor já acompanhou isso, que ele volte e meia está com nós, acompanha, ele observa bastante, tem N coisas que eu aprendi com ele e ensinei ele também. Então eu abro um saco, está aqui, ó, são tudo cédulas de 10, de 50, não importa. Então vamos distribuir, encho a mesa, uma formação de uma mesa. Quem pegar mais são as células que estão no bolso. Isso se chama trabalhar numa partilha. Só que é o grande grupo. Aí é uma mesa, são 6, são 8 mesas. Então, todos fazendo isso,
Saiu o fardo da prensa, é a mesma coisa que pegar ele, levar lá na Caixa Econômica e deixar lá. Esse é o dinheiro garantido para a quinzena. Porém, tem que ser justo, que ela estava me explicando. Isso tem que aparecer. Carregou o caminhão de plástico ou os PAD, PET, tanto faz, carregou e tem volume, se tem volume tem que ter retorno em valor. Agora, vendo essa quantidade ser embarcada e mesmo assim não tem valor, existe alguma coisa. Aí o coordenador, ou quem seja quem, o tesoureiro, alguma coisa, de carro zero, ou a casa, N coisas bonitas, se partilha. Lógico que ele vai ter alguma diferença, mas vai ter se entra na assembleia, ó, esse é isso e isso. O prenseiro, ele tem uma diferença, mas todo mundo está ciente disso. No momento que o prenseiro não tem nada, automaticamente ele vai amarrar o jornal. Porque isso, ele amarrando o jornal que ele tem, ou está no descanso, algum material, ele amarrando o jornal, não é necessário ser alguém que está triando na mesa, tirar porque tem um jornal acumulado. Então tem que sair da triagem da mesa para amarrar o jornal. São valores bons. Então essa é a partilha, sabe? Aqui ninguém, porque se vê o cara escorado, isso não é escravidão, nada, porque tem retorno. Se vê que está levando a pessoa, ô meu, no final da quinzena nós vamos estar sentado no banco da mesa, esperando a senha ali para receber o mesmo valor e tu não estava. Tu não estava pegando junto. Então isso é o grupo, né? É o grande grupo. Um cobra do outro. Um cobra do outro para entrar numa partilha grande. A hora que saiu o caminhão carregado, e é bastante, ele sabe que é bastante. Então, chegamos a 315, uma quinzena, ou agora em maio o salário mínimo a R$300. A gente vê na TV o que eles têm que fazer para conseguir R$300. Numa mesa, na sombra, só triando. Aí eu respondo para ela ali, né, o que é injustiça, né? Que fazem, reciclam e não recebem. Obrigado. Eu vou falar então da experiência como residente na parte da metalurgia, das cooperativas de metalurgia, que seria um bracinho da residência, vamos dizer assim. E ela abrange um aspecto bastante ligado, talvez mais ligado à administração do que à parte do reciclo. Então, nós atuamos, eu e o Pedro, na cooperativa Cooperzago, que é o resultado da união dos ex-trabalhadores da antiga fábrica de radiadores Zago, que faliu, não vou recordar da época, foi em 2002. Faliu em 2002 e esses trabalhadores, vendo a situação precária, que estavam sem emprego, enfim, resolveram se unir junto com a colaboração do Sindicato dos Metalúrgicos e outros apoiadores que ajudaram eles a se estabelecer na antiga fábrica a partir do aluguel da massa falida. Nossa atuação como residentes se deu, então, em visitas semanais, inicialmente na cooperativa, onde nós fazíamos reuniões com membros da coordenação e nessa reunião nós conseguíamos fazer um mapa das principais dificuldades que eles enfrentavam, né, principalmente na administração da cooperativa. Me lembro uma vez que um dos cooperados citou a seguinte frase, que foi: agora nós estamos dos dois lados da mesa. Partiram da situação apenas de operários da fábrica para partir para parte da gestão dela, e isso representou uma grande dificuldade para eles por não ter esse conhecimento. Então aí que a nossa universidade poderia entrar ajudando, enfim, e estabelecendo essa troca que foi mencionada
eles nos dão tanto conhecimento quanto a gente pode ajudá-los. Então, no caso específico do Zago, nós delimitamos parte dos custos, que eles tinham bastante dificuldade, enfim, eles usavam os parâmetros anteriores da fábrica mesmo, não, que envolviam outros custos, enfim, uma administração bem anterior, custos dos índices que estariam defasados, no caso, para calcular o preço de venda dos seus equipamentos, lembrando os radiadores. E a partir daí a gente estabeleceu que, conjunto, né, tanto os cooperados como os residentes, que faríamos um recálculo da forma de como seriam formados os custos e o preço de venda da cooperativa. Acabamos nos deparando com algumas barreiras, assim, tanto na parte operacional, enfim, dos equipamentos mesmo, que nós teríamos que calcular energia, enfim, foram um empecilho maior para a gente desenvolver o nosso trabalho, que não tínhamos como obter esses dados e não foi viável. Usando o que o Igor falou, nós ficávamos com uma ansiedade bastante grande de mostrar um resultado, enfim, de concretizar mesmo a ajuda. E com o decorrer do tempo nós chegamos à conclusão que não é assim, mas é um trabalho conjunto mesmo. Nós acho que conseguimos implantar algo bem legal lá e aprender também a forma de como eles cooperam e atuam entre si, de forma conjunta. É bem legal, bem baseado na solidariedade mesmo. Quer acrescentar alguma coisa relacionada lá? Bom, eu não tinha falado no começo, né, mas o pessoal que apresentou os grupos acabou esclarecendo alguns detalhes de metodologia do trabalho, né? Então, assim, realmente a gente trabalhava com duplas de residentes, né? Tinha estudantes de graduação e pós-graduação. Em cada um dos empreendimentos a gente tinha uma meta que a gente mesmo tinha se colocado de visitar pelo menos uma vez por semana cada um dos empreendimentos, e a cada 2 semanas todos nós nos reuníamos para trocar uma ideia. Até porque essa é a primeira edição da experiência de residência. Nós enfrentamos, como vocês podem ver pelo relato das experiências, muitas dificuldades, e era um momento de troca, de amparo recíproco entre as equipes, ver que tipo de problema um estava enfrentando, se não tinha um problema semelhante também em outro grupo. E isso facilitou bastante o trabalho, teve bastante intenso, e é justamente por conta dessa experiência toda dos relatos que vai sair essa publicação, para a gente parar e até refletir um pouco em cima dessa primeira experiência, né? Eu só queria falar rapidamente de outros 2 empreendimentos. Bom, primeiro, assim, o Igor me falou da ausência da Beatriz. Ela está junto com a professora Rosinha, que é a coordenadora. Elas só não estão aqui nessa oficina porque elas estão dentro do projeto Rondon, dessa reedição aí lá a uns 10 mil quilômetros daqui, mais ou menos, nesse momento, né? Eles devem estar retornando aí, acho que só no final de semana, acho que dia 30, 31, elas devem estar voltando. E como a data da oficina foi estipulada agora, enfim, não tinha como conciliar a presença delas aqui, também de outros residentes que estavam em outras 2 cooperativas, né, que era a Glacial Corp e a Geral Corp aqui de Guaíba. Né, e que eu não vou me arriscar a fazer um relato, embora nessas reuniões quinzenais a gente acabava sabendo como é que está mais ou menos, ou como estava, né, a situação em cada um desses grupos também, em função da atuação dos residentes. Não vou me arriscar a fazer um relato com essa riqueza de detalhes que a gente pode fazer desses grupos que nós, pessoalmente, aqui acompanhamos, né? Acabou de entrar dentro da sala uma pessoa que não quis se juntar a nós aqui, mas eu te achei, tá? A Helena faz parte do CAMP, e o CAMP foi citado, tá, Helena, no começo do painel,
como um dos parceiros junto com a ADESC que nos possibilitou a entrada em campo, a aproximação com os grupos de resistência social. A gente quer, de público, agradecer a tua atuação, do Pedro, especialmente mais do campo, de uma forma geral. Vocês acabaram não tendo, depois desse trabalho de aproximação, a gente não conseguiu fazer uma aproximação maior. O Leonardo até acompanhou bastante, né, mais o nosso trabalho. Eu não sei se tu queria falar alguma coisa sobre isso. Não? Então, pelo menos de público, a gente quer agradecer ao campo, assim, né, e todos vocês que nos ajudaram a fazer essa primeira experiência da residência, que está sendo uma experiência, como todos vocês puderam ver pelos relatos, uma experiência de aprendizado, acima de tudo, para nós. Né, de aprender a trabalhar com essa metodologia, enfim, enfrentamos vários problemas de toda a ordem, assim, mas a nossa intenção é efetivamente continuar com o programa no ano que vem, abrir uma nova seleção de estudantes de graduação. Por estudante de graduação, isso conta como horas lá dentro do currículo, conta crédito, enfim, para ele, né. Por estudante de pós-graduação, acaba sendo um campo de pesquisa ótimo para, enfim, escrever e tudo mais. E a gente quer sim ter a coragem de fazer a reedição, fazer com que esse programa se torne um programa realmente continuado, né? E que a universidade possa se aproximar mais da sociedade, das organizações com quem ela pode, afinal de contas, começar a conversar, começar a dialogar, começar a aprender e começar também a fazer trocas mais intensas aí, dentro do campo social também. Eu não sei dos residentes ou dos nossos convidados, alguém ainda quer falar mais alguma coisa, algum detalhe que escapou, que lembrou agora? Ou a gente abriria para, de repente, as perguntas e os debates com os presentes, que eu acho que é a parte que pode render um pouco mais de aprendizado para nós, né? Por enquanto foi só uma exposição, enfim, a gente quer então abrir, né, para perguntas. Eu queria, bom, desculpa que eu cheguei um pouco atrasada, que eu estava certo que era não sei porque lá na economia solidária e na verdade acabei tendo que caminhar, gastei mais de 40 minutos aqui. Mas eu participo numa ONG que trabalha com grupos de economia solidária e eu acho que essa relação, essa entrada da universidade, esse diálogo da universidade com grupos de economia solidária, ele é muito importante no sentido, até uma discussão que a gente tem feito, é que a gente aprendeu a fazer economia de um jeito capitalista de ser, né? A economia sempre tem até um dito popular que eu acho legal, o Paulo Geiger uma vez falou, e eu acho que é legal, eu tenho um dito popular que fala amigos, negócios à parte, né? E vários ditos populares que reforçam a ideia de que economia não combina com amizade, que economia não combina com solidariedade. E na verdade a economia solidária, ela busca conciliar, amigos são e negócios se conciliam e devem se conciliar numa perspectiva de transformação não só desse espaço pequeno das relações de produção, mas no sentido de transformação da sociedade como um todo. E eu acho que se Marx, há 200 anos atrás, falou do sistema capitalista que se baseia em relações de produção, eu acho que a gente começar a transformar o mundo a partir das relações de produção numa nova perspectiva é que faz com que a gente possa acreditar num outro mundo, né, que seja de fato solidário. Então, que a gente possa transformar esse dito popular num outro dito popular que seja baseado na solidariedade, onde amigos e negócios possam ser combinados e devam, não só possam como devam, né? E eu acho que a universidade, ela tem muito a ajudar a pensar metodologias, formas de gestão, e por outro lado, os empreendimentos têm muito a ensinar a universidade numa nova perspectiva, que é uma perspectiva de solidariedade, né? E a ONG está aí no meio do campo, né? Estimulando os grupos a se reforçarem enquanto grupos com características econômicas que deem sustento para as pessoas e estimulando que a universidade ajude nessa perspectiva de construção de alguma coisa diferente, né? A gente vai abrir para as perguntas.
Acho fantástico. Bom, boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Anderson, eu sou do Rio de Janeiro, sou estudante de administração e trabalho numa ONG que trabalha com empreendimentos de economia solidária. E isso me faz ter uma visão por duas óticas bem distintas e ao mesmo tempo que eu acho que a gente pode trocar bastante aqui. Parece que, não sei como é a realidade aqui no Rio Grande do Sul, mas pelo menos no Rio de Janeiro, não há uma preocupação no currículo e na formação do estudante de administração com essa ótica da economia solidária. Né? Toda a metodologia de trabalho, todo o conteúdo de formação do estudante de administração é muito focada na acumulação de capital. Tá vendo? Ficou revoltado, né? É muito focada na acumulação do capital. E por muitas das vezes eu sinto dificuldade de aplicar os próprios conhecimentos que eu acumulo na universidade, na aplicação dos grupos que eu acompanho de economia solidária. Porque é uma outra proposta, é uma outra discussão, um outro debate, é uma nova forma de entender o mundo, de compreender as relações, enfim. E aí a minha pergunta é um pouco uma pergunta, um pouco uma troca de experiência. De que maneira a universidade está discutindo essa questão específica, né, do campo? Primeiro, pedir desculpa para vocês que fizeram a exposição, porque eu cheguei um pouco atrasado, pode ser que vocês já tenham tocado sobre essa questão, mas ao mesmo tempo, enfim, não consegui perceber nas falas que eu pude ouvir se há essa reflexão bastante específica, embora exista uma residência agora nova, criada. Como é que está esse debate no campo da economia solidária? Porque, por vezes, o estudante de administração acompanhar o empreendimento, ele pode não querer fazer a coisa, substituir o que deve ser a concepção de autogestão, né? Que o saber deve ser do trabalhador, da trabalhadora, que está no empreendimento, né? O aporte conceitual pode contribuir muito, mas por outro lado, se esse conhecimento for alguém que vai fazer o trabalho para ele, vai fazer o cálculo para ele, vai dizer para ele qual é o melhor resultado, a um passo que deveria ser muito mais de que maneira essa troca pode ocorrer, no sentido de perceber que alguns conceitos não serão aplicados, não são possíveis de ser aplicados, não há como ser aplicado. É um pouco nesse sentido a provocação, né, que eu quero fazer. Boa tarde a todos, meu nome é Luiz Silvério, sou do ABC de São Bernardo do Campo. Trabalho com educação na Faculdade de Administração. Então, são perguntas e provocações também, então uma pergunta para toda a mesa aí. Nós temos dificuldades no campo da administração entre professores e alunos despertar esse interesse para trabalhar com gestão em organizações que não sejam empresariais. Primeiro ponto. Os professores são gerentes de empresa, vão lá para ganhar dinheiro e temos dificuldades de que eles se envolvam. Então, como é que vocês desenvolveram claro que na universidade pública, é um pouco diferente da universidade privada do trabalho, esse trabalho de residência social. Então, como é que vocês despertaram isso com os alunos? Essas duplas aí, tanto dos mestrandos como dos graduandos. Lá nós temos mestrado e graduação, temos duas coisas. Essa é uma pergunta, como é que é a tática? Porque eu sou diretor da faculdade, eu tenho interesse em desenvolver muito isso aí. A segunda questão, o que vocês aprenderam nessas organizações e o que é que vocês foram também dividir com eles? Né? O que vocês levaram? Algum método de orçamento, de precificação, né? Então, o que vocês foram dividir para eles? Essa é a segunda pergunta. Terceira questão, vocês estão fazendo isso voluntariamente ou tem um esquema de remuneração, é um estágio? Isso é importante para a gente comparar e dividir um pouco de experiência conosco. Porque nós temos lá uma incubadora e a gente faz questão que para incubar, nós não incubamos empresas, só incubamos cooperativas.
uma visão de economia solidária, o pessoal do campo tem essa ideia de trabalhar a economia solidária, né? Que é muito difícil, mas a gente está tentando trabalhar um pouco essa economia solidária. E uma quarta questão, então mais uma pergunta, mais outra para a gente provocar. Se as organizações onde vocês foram trabalhar nesse projeto já estavam constituídas, no caso parece que já estavam prontas, né? Ou se vocês ajudaram a fundar do zero, como é que foi essa experiência? Então, vocês já pegaram o pessoal trabalhando e foram lá organizar, então já tinha conflito social, onde deixar crianças, né? Quem trabalha com, nós temos uma experiência de pessoal que trabalha com reciclagem, mas também tem muitas dificuldades, por entre eles, né? E a própria cooperativa de uma empresa que você citava aqui na Zona Norte, que é metalúrgica, estava falida, não é isso? Então, antes eles eram empregados, agora eles se tornaram cooperados, mas na realidade com cabeça de empregado e patrão. Então é muito difícil trabalhar isso. Então como é que vocês trabalham essa questão na economia solidária de não ser empregado e patrão? Essa nova economia solidária, se é possível. Então essas questões, se puder responder, ou debater, ou conversar aqui, né? Porque eu posso também ir lá junto, porque eu tenho 3 mil alunos na faculdade e não consigo fazer essa sensibilização aqui, né? Alguns, eu queria estar um pouco de mágica, porque o povo de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul tem uma experiência, não é badalação isso não, isso é verdade, né? Tem uma experiência de economia solidária melhor que nós de lá. Então acho que a gente podia aprender um pouco e levar para lá. Só vou sugerir, se tem mais gente querendo fazer perguntas, não sei se a gente pode fazer uma rodada de tentar responder. Responde agora e faz uma segunda depois. Senão vai acabar. Com tanta informação. Como a gente está bem de tempo, acho que dá para responder tudo, né? Bom, por favor, a mesa, fica à vontade para responder junto, tá? A pergunta foi para toda a mesa. Assim, como é que a universidade está pensando e debatendo, né, a economia solidária? Dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente viu alguns debates na economia e alguns debates na sociologia, nas ciências sociais de um modo geral, e casualmente esse debate também na escola de administração, né? Muito por conta, daí eu acredito muito por já estar dentro da escola já faz algum tempo, acredito muito até a personalidade voluntariosa da professora Rosinha e a ligação dela com o terceiro setor, um histórico todo de vocação política e tudo mais, que tem feito ela se aproximar e ser reconhecida junto ao terceiro setor como uma pessoa que pesquisa, estudava o campo social, enfim. Tanto é que ela é socióloga, ela não é administradora, né? E eu acho que em função disso que surgiu o debate também dentro da administração. Isso é rico porque dá um olhar diferente, o administrador, o sociólogo, o economista vão ter visões diferentes da economia solidária. O negativo é o negativo da universidade como um todo, ou seja, uma universidade federal que tem aí, sei lá, quantos, 5, 6, 7 mil professores, esses professores não se conversam, né? Os núcleos de pesquisa não se conversam, as unidades acadêmicas não se conversam, e aí esse diálogo não acontece dentro da universidade do ponto de vista acadêmico. Eu acho que o diálogo com a sociedade, tanto a sociologia quanto a economia quanto a administração, ainda que talvez engatinhando, elas fazem, isso é legal, mas na hora de fazer isso do ponto de vista acadêmico, científico, de fazer debates e ter um grupo interdisciplinar de estudos, de pesquisa, isso não está acontecendo. Eu acho que nesse diálogo falha. No currículo não existe absolutamente nada. Está acontecendo, talvez pela residência, uma sensibilização dos alunos de graduação e de pós, no sentido de serem chamados para atuação no projeto de extensão, mas no ensino não existe nenhuma disciplina, nem de responsabilidade social não existe, né? Eu leciono num outro centro universitário, que é aqui no Novo Hamburgo, a FEVALE, que lá a gente está reformulando o currículo agora e vai entrar uma disciplina de responsabilidade social e vai entrar uma disciplina sobre cooperativismo, porque lá eu trabalho muito de cooperativa, a gente está ajudando a formar algumas cooperativas lá na região do Vale dos Sinos, que é 40 quilômetros daqui de Porto Alegre. Mas em termos de ensino não existe nada dentro da Universidade Federal. Eu não sei se alguém daqui tem outra... Eu sou graduando da Escola de Administração, e o professor Aloysio Eli, não sei se vocês conhecem, é professor de Economia. Então, eu assisti uma cadeira com ele de Microeconomia, esse semestre passou, e ele justamente buscava dar aos alunos a visão dele de que a microeconomia não é só calcular custo, receita, chavão de equilíbrio, e atualmente
a sociedade demanda, né, antes da viabilidade econômica do ambiente, a viabilidade ambiental. Ou seja, então existem casos isolados, professores, né, isolados, tentando semear esses conhecimentos, mas por parte dos meus colegas, assim, há uma resistência, porque o pessoal quer cálculo, quer saber, então é uma questão de consciência, mas existe, está plantado, né, tem livros, a Luiz ele... Foi até legal. Vai tomar Daniel está trazendo essa colaboração, porque tem coisa, Daniel, que acontece na sala de aula, da vocação de um professor, o interesse de pesquisa, de estudo de um professor, que ele vai abrir daqui um pouco um debate na sala de aula. Agora, formalizado, institucionalizado não existe. Tem as disciplinas da área de gestão ambiental. É eletiva, né? Então né? Tem essa questão de... Isso. Dentro do mestrado tem um grupo de estudos sobre sustentabilidade ambiental, né? Ou seja, trazendo para o debate das organizações a questão da responsabilidade social, ambiental, que já é algum avanço, né? Do ponto de vista formal, institucional. E tem essas iniciativas informais, né? Que, às vezes, o professor, quando fecha essa porta da sala de aula e começa a conversar com os alunos, aí vai muito da experiência pessoal dele, né? de trazer. Gostaria de acrescentar que o senhor Luiz falou que é a questão de como sensibilizar, ou como as pessoas, ou os próprios alunos estão fazendo para entrar, né? Para trabalhar. Eu acho que é uma coisa muito assim de cada um tem que ter uma sensibilidade para saber que quer trabalhar, que quer ver esse outro lado. Porque eu acredito que a maior parte dos estudantes da administração, na verdade, quer trabalhar nas grandes empresas e ganhar muito dinheiro, porque essa é a lógica. Então eu acho que é uma sensibilidade nossa, que vai também de acordo com os nossos princípios, no que a gente acredita, e que tem um pouco desse mais humano. Eu acho isso. Então tem que tocar para a gente esse lado humano. Na verdade, não foi o meu caso, que eu sou socióloga de graduação, então já para mim foi fácil. Agora, para o pessoal aqui, administrador, eu acho que tem que despertar aquele clique, na verdade, mais humano do outro lado, né? Que a gente possa contribuir de alguma forma. O Igor fez a divulgação disso aqui da escola, né? Para chamar os alunos, eu acho que é legal. A Maria de Fátima fez um comentário brilhante. Nenhuma campanha de divulgação, por melhor que ela seja, vai conseguir bypassar algumas coisas como que ela acabou de falar. Ou seja, muito vai do sonho do aluno, vai do objetivo do aluno. Agora, por outro lado, a universidade ela deve oferecer essa oportunidade, ou seja, como o colega carioca estava falando ali, a maioria das universidades, eu inclusive tinha falado isso na minha exposição, a maioria das universidades ela simplesmente não oferece essa possibilidade ao aluno nem de conhecer sobre essa realidade. Então o aluno muitas vezes acaba sendo conduzido para esse sonho da grande empresa, enfim, não que esteja errado ou certo, é apenas uma outra opção. Muitas vezes ele não tem como conhecer. Então, agora respondendo de maneira prática sobre a divulgação, o que a gente tentou fazer para vencer essa barreira? A gente fez divulgação por e-mail, divulgação em posters, a gente tentou montar seminários, antes mesmo do processo de seleção, a gente tentou montar seminários para atrair os interessados, explicar o projeto, para aí sim tentar crescer dentro daqueles que tinham o mínimo de interesse inicialmente, apresentando o projeto, expondo as ideias, que aquele interesse pudesse se desenvolver e a pessoa decidisse se gostaria de participar da seleção para se engajar no projeto ou não. Bom, respondendo isso, eu vou aproveitar e responder o caráter voluntário, ou se é estágio, ou o que é, se é remunerado ou não. A gente não gosta de falar na palavra voluntário, porque traz uma coisa muito de um está dando e o outro está recebendo. E como eu estava falando na explicação, eu acho que o programa da residência social, ele não tem esse caráter de um dar e o outro receber. Nós não somos privilegiados, nós não estamos dando nada para ninguém. A gente está tentando de uma maneira contribuir com o conhecimento de gestão que a gente tem, mas por outro lado a gente também está aprendendo muito sobre essa realidade. Então, não tem os residentes, eles não recebem nenhuma renda. O que tem é mediante, a residência social ela faz parte de um projeto de pesquisa do CNPq, e a pouca verba que tem
é para a condução, ou seja, para as passagens de ônibus, enfim, dos residentes. Então, essa verba é subsidiada, mas nada além disso. E eu já entro aí também na questão como é que são os conhecimentos, né? Se os nossos conhecimentos podem ser utilizados nesse campo. A preocupação que a gente sempre teve é de que fosse uma construção conjunta. Ou seja, nós não chegamos nos empreendimentos, pelo menos a gente tenta não chegar nos empreendimentos com soluções prontas. Ou seja, não adianta você chegar e falar, olha, eu quero que a nova linha de produção do galpão de reciclagem da Sônia seja assim, Sônia, porque isso aqui é o mais moderno, isso aqui é o top. Não existe isso. Entendeu? Tanto que eu até estava falando, a maior dificuldade da gente no início era justamente, evitando isso, conter a nossa ânsia por resultados. Mas nunca nessa coisa de impor nada, de propor coisas, não, vamos fazer assim, não. Sempre no sentido de como podemos fazer isso. Sempre nessa tentativa de construção conjunta. Acho que ela está muito mais gabaritada para falar sobre isso do que eu. Na realidade, assim, a lógica também do trabalho, dentro dessa unidade, a gente sempre trabalhou desta forma, né? Nunca teve nada pronto, mesmo porque eu não tinha conhecimento nessa área de reciclagem, nem conhecia. O início foi uma construção, todos aprendemos juntos. Se cresceu junto, aprendendo junto, errando e aprendendo. Né? Claro que hoje a gente tem, né, pessoas na área da universidade que a gente já discute outros níveis, né? Mesmo porque o pessoal já está com outra capacitação, tem outro entendimento, né? A discussão é outra hoje. E mesmo porque eu falei que o trabalho da Bia de graduação, assim, foi maravilhoso. Ela entregou o trabalho, foi lido na tarde, assim, eu parei de alto lá. Vamos nos rever, porque o olhar dela é outro, né? Então vamos parar tudo e vamos nos rever. Nós vamos fazer um seminário agora, com a presença dela, do Igor, né? Porque eles trouxeram um olhar diferente para nós, que a gente no dia a dia, a gente se contamina com a realidade e não percebe as coisas falhas, o que está acontecendo. E alguém que vem de fora olha e te diz, a gente para e se revê. Então isso foi importante. Porque a gente está aprendendo, ninguém sabe ainda. A gente está funcionando, mas está num aprendizado. Eles nos levam, a gente senta, discute, revê. Acho que esse é o crescimento e isso é o que está vindo de bom para nós da universidade. Ainda só para complementar essa questão de o que a gente tem trocado, né, com os galpões, a gente chegou a pensar no primeiro momento em ter uma metodologia padrão de intervenção nos grupos. Eu tipo, vou chegar lá e fazer planejamento, discutir missão, visão, valores, oportunidades, ameaças, e a gente viu que não ia dar certo, né? Então a gente partiu com uma ideia, tipo um planejamento situacional. Vamos ver o que está pegando em cada galpão, né? Então, por exemplo, lá no Profetas tinha que a questão da creche. Nós enfrentamos nas áreas um problema semelhante da Glacial Corp, que era a questão de estar usando tabelas para calcular o preço de venda de produtos deles, que eram mais caros que os concorrentes deles, eles sabiam, que eram empresas tradicionais, e eles estavam usando planilhas de cálculo que tinham coeficientes lá que não sabiam o que era. E na verdade ali estava todo embutido um custo de folha de pagamento, uma série de coisas e tal, que era um modelo que, se repetido, na melhor das hipóteses, levaria à falência de novo, né? Então a gente, por exemplo, né, apelou para fazer um diagnóstico com eles, uma entrevista longa com eles, ver o que era mais prioritário. Isso faria o projeto mais factível, mais objetivo. A gente tinha uma perspectiva de só contar com essa verba do CNPq durante um ano. Para o ano que vem a gente vai ter que tentar, junto à universidade, à reitoria de extensão, alguma outra forma de financiar pelo menos, para que os residentes não tenham custo em fazer o trabalho. Né, o retorno deles é do ponto de vista acadêmico, né, tem que pensar dessa maneira. E por exemplo, então o horizonte de trabalhar talvez só um ano com isso. Então tinha que ser uma coisa que, eu não fazer um planejamento estratégico para fazer acompanhamentos, a gente não sabe se vai ter condições de continuar. A gente não sabia se os empreendimentos que a gente escolheu, depois de conversa aí com o CAMP e com a ADS, seriam os parceiros ideais. Né, talvez para continuar ano que vem, a gente sabe que talvez um dos galpões não vai ter a receptividade que a gente teve, a gente vai ter que procurar outro. Então toda essa perspectiva de que não haveria talvez uma continuidade não garantida, pelo menos do programa, que a gente fizesse alguma coisa que coubesse num tempo mais curto. E aí a ideia já está perguntar
com os trabalhadores, as trabalhadoras, o que ele estava pegando e daqui a pouco tentar atuar dentro daquilo ali. E essa situação foi diferente de cada grupo. E só para complementar, só para a gente passar para as próximas perguntas, a gente pegou, nesse caso, só organizações que já estavam constituídas, né? A mais recente era a Glacial Coop, que tinha que se formar no início do ano, se formalizar no início do ano como cooperativa. E eu acho que a mais antiga era exatamente o MDM, né? Ou o Profetas, talvez. Eu acho que o MDM é mais antigo que o Profetas. Né? Acho que a gente pode passar para... Não sei se está relativamente satisfeito, mas a gente talvez... Todas são formais? Todas são formais, formalizadas? Todas são formalizadas hoje. Associações ou cooperativas, né? Acho que era legal que se pudesse vir aqui. Acho que o fio não vai chegar aqui. Dá para fazer. Bom, pessoal. Aqui, ó. Boa tarde. Estupidez. Bom, pessoal, essa Paula, sou lá da Universidade Federal da Bahia, que é, na verdade, uma das parceiras do núcleo aqui do NIPEX, né, da professora Mazinha Carrion. E eu queria, assim, na verdade, tudo que está sendo falado aqui, mais um monte de coisa, porque eu coordenei, estou coordenando ainda a residência social lá. E a gente já vem de 2 edições de programa e a gente acabou um dos projetos agora, semana passada. Então eu estou aqui com a minha cabeça ainda. Acho que eu falo assim. E, então é tantas experiências, tantos aprendizados e dúvidas e frustrações. E aí eu vejo aqui vocês falando e vejo todas, vou lembrando, né? Parece Então, mas talvez uma das questões que eu gostaria de ressaltar foi isso. A gente teve uma primeira experiência de residência social, na verdade, onde surgiu esse termo, esse conceito, que foi em 2002, num programa em parceria da universidade com uma Secretaria Estadual de Combate à Pobreza, uma Secretaria do Governo do Estado da Bahia, onde a gente trabalhou com 150 gestores de organizações não governamentais e 30 estudantes de administração. E foi mais ou menos esse modelo, né? 2 estudantes, uma dupla para cada organização. Então, os gestores participavam de um curso junto com os estudantes, onde tratavam temas de gestão, temas mais tradicionais que a gente trata, assim, tipo legislação, gestão financeira, a captação de recursos, marketing. E depois os estudantes ficavam mais 4 meses com as organizações. Na segunda edição do programa, que foi agora em 2004, a gente trabalhou com outro recorte. Como a gente trabalha lá no centro com o tema de desenvolvimento e gestão social, a gente focou na questão de territórios. Ao invés de trabalhar com organizações dispersas em termos de causas ou territórios, a gente focou e trabalhamos com 4 áreas, 3 em Salvador e uma na região metropolitana. Aí também, uma outra diferença, a gente não trabalhou só com estudantes de administração, a gente trabalhou com equipes multidisciplinares. E para mim, para várias pessoas, esse foi um grande salto, um grandíssimo salto do programa. Que embora, né, as necessidades de gestão existem mesmo nessas organizações, com todas as organizações, mas a contribuição, né, de outros olhares, de outras áreas do conhecimento, talvez tenha sido o que deu a maior riqueza para essa atuação dos estudantes. Agora, quando aí eu estava pensando aqui, a questão que talvez fosse mais importante trazer da experiência, é o problema, na verdade a universidade, ao dizer, bom, vamos lá compartilhar o nosso conhecimento com a comunidade, ela está comprando uma briga, está levantando uma bola que é muito séria, que leva uma grande... A gente tem que ter muita responsabilidade ao querer mexer com essa área. Porque tem um dilema que é o dilema dos tempos, né, dos projetos que tem início, meio e fim para nós, a gente sai, aprende pra caramba, mas tem essa questão do que deixar e como dar continuidade. Uma das respostas foi que a gente criou um espaço na universidade, então um centro interdisciplinar, onde a gente tem lá uma pequena biblioteca, tem lá uma mínima infraestrutura de computadores e tal, e faz atendimento a gestores que já participaram de programas anteriores, hoje não estão mais, mas que podem ir à universidade. A gente promove encontros frequentemente e tal. Só que nessa edição, o que aconteceu? Algumas das comunidades, exatamente as que deram mais certo, onde o trabalho foi muito vigoroso, chegou no final do programa e disseram, não, a gente não está pronto ainda, o trabalho não está feito. 6 meses, não dá, 6 meses você não muda, né? Você não transforma a realidade nenhuma, você não consegue deixar bases suficientes para que o trabalho prossiga sem você. Você foi um ator muito importante durante 6 meses, não dá para sair de repente. E esse é um problema, a gente trabalha, né, com
esquemas de financiamento, com essa lógica de financiamento para o projeto, que é muito perversa a trabalhar, a se propor, a mexer com o desenvolvimento de uma região. E aí, enfim, estamos no meio desse debate agora, porque o programa encerrou. Muitos estudantes também gostariam de continuar, é uma coisa que eles veem um espaço para o seu aprendizado também, para a sua contribuição. As comunidades querem, o governo quer, mas não quer, porque também tem isso, o governo quando resolve financiar algo, ele vê que as comunidades, ao se politizarem mais, se conscientizarem mais, vão questionar muitas coisas sobre o próprio programa. E foi isso que a gente viu também, a gente chega lá também. Vamos falar em participação, em transparência, em sei lá o que mais a gente fala, que é, né, como o discurso da universidade em relação à gestão. Só que nós mesmos não praticamos, nós mesmos não discutimos o projeto previamente com as comunidades. Nós pensamos os projetos, aí convidamos as comunidades para participar. Mas a gente discutiu com eles só aspectos mais operacionais, menos os aspectos estratégicos. E aí eles começam a questionar a gente mesmo. E aí a percepção talvez no final, minha assim, se a gente quer mesmo comprar, assim, se a gente quer mesmo aprender, quer fazer desse um caminho importante, a gente precisa fazer com muita responsabilidade. E aí vem esse dilema do tempo, que é quando termina o projeto, quando está ok. Então, talvez não seja uma questão de tempo, ou não é um tempo igual para todos os contextos, né? Assim como não é o conteúdo igual para todas as comunidades ou todas as organizações. Enfim, vou parar, porque eu já falei muito, mas eu estou muito mexida mesmo com essas questões todas. E gostaria já de convidá-los, eu circulei, porque amanhã a gente vai ter uma oficina exatamente sobre esse tema, sobre alguns dos dilemas que a gente vive e a gente gostaria de compartilhar para quem quiser na oficina casos, né? A gente também escreveu um pouquinho, pediu para os estudantes relatarem coisas que acontecem no dia a dia, no campo, para poder compartilhar com outras pessoas em outros lugares. Então tá aí, vai ser amanhã meio-dia, e daí, se vocês quiserem, quem tiver, a gente continua. E a gente também está disponível para essas questões de como a gente foi resolvendo, tipo remuneração, dedicação, equipes multidisciplinares, quem financia, o que isso vale nos currículos, como avalia, né? Essas questões a gente também pode compartilhar, que são aprendizados que a gente ainda está no início. E sempre compartilhando aqui com o pessoal da URGS também, obrigado e parabéns. É a Universidade Federal da Bahia. A gente... não. É aqui, na sala 602, C602, aqui no A. Obrigada. Boa tarde, sou Sérgio de Santo André e eu trabalhei no programa da Prefeitura Municipal de Santo André, no empreendedorismo popular e na incubadora de cooperativas populares. E a gente tinha dois momentos muito difíceis, que era, primeiro, atingir o público-alvo, né? E segundo, seria a sistematização dessas experiências. E fiquei por volta de 2 anos e meio na incubadora de cooperativas e não conseguimos sistematizar todo o processo em si, do início até o final. O que está acontecendo com os programas das universidades hoje, e se tem esse foco de estar sistematizando essas experiências e a forma de fazer também, e como fazer. Se tem essa visão, se está conseguindo atingir esse objetivo e está reproduzindo isso em formas de informações, talvez em site, alguma coisa, para que isso daí seja utilizado, né? Eu como trabalhava, estava na mão na massa, vamos para o seguinte, se tinha alguma dificuldade, vai em todos os sites de universidades, de ONGs, e não sei, você não encontra nada. Né? É horrível você chegar lá e você pega alguma coisa assim, a lei, no máximo, é pouquíssimo. E quando tem alguma coisa, até por culpa do nosso próprio governo, é desatualizado os índices, os impostos, né? E cada um defende uma filosofia de impostos, e aquele imposto que ele acha que não deveria ser recolhido, ele não coloca no programa, né? E fica meio
meio difícil para você pegar, levantar uma planilha de custo, alguma coisa assim. Então isso daí é uma questão da sistematização. Outra é a questão da economia solidária. Quando a gente está num programa desses, e a gente está mexendo com pessoas, seres humanos, e a gente vai querer pôr aquela ideia utópica de que a economia solidária é essa que a gente tem. O projeto é lindo, é ótimo. Se você começar a ler, você começa a chorar de emoção de estar vendo que é perfeito. E você esquece que ali tem gente que passa fome, que tem famílias, né? Então, como que está sendo focada essa questão? Obrigado. Tinha duas questões, né? Uma é se está sendo sistematizado o conhecimento de alguma maneira, né? Para nós, dentro da universidade, em termos acadêmicos, sim, né? Acaba saindo trabalhos de graduação, de pós-graduação, artigos, congressos e coisa e tal, mas fica restrito ao âmbito acadêmico. Tá? Eu me lembro quando eu terminei a dissertação de mestrado, a gente conversou no campus e daqui a pouco transformar aquilo foi na questão da gestão dos grupos de economia solidária. Será que dá para fazer um livro, tipo um manual de como administrar um grupo de economia? Não dá, né? Não dá. É difícil fazer a transposição do acadêmico para o prático. Essa é uma dificuldade, talvez, da universidade ou do meio acadêmico, de uma maneira geral, de transformar isso em soluções práticas, convenientes. Talvez a residência seja um laboratório para a gente tentar, para a gente se aproximar, se esforçar e tentar aprender o que funciona e o que não funciona, afinal de contas, quando a gente acha que, como o Igor tinha dito, né, vamos chegar lá e implantar o plano A, B ou C. Não é bem assim, né? Não é um produto de prateleira, tal, para um tipo de organização, tem particularidades muito próprias. E tem essa questão toda do tempo, que a Paula falou, que tem o tempo da organização social, do desenvolvimento, do crescimento político, econômico, das comunidades. Ele é diferente do tempo acadêmico, que tem um prazo para apresentar um trabalho, submeter um artigo, ou um projeto de uma agência de fomento, ou mesmo de um órgão público, eles financiam um projeto, tal, e que ele tem começo, meio e fim, e tem que estar com aquela meta cumprida no final do prazo. E a comunidade, o seu desenvolvimento econômico, político, as suas relações sociais, tudo isso tem o seu tempo que é muito próprio. E que não é igual em todo lugar. Né? Pelo menos os que a gente tem tido a possibilidade de conversar e de conhecer, não é. Né? E a tua segunda pergunta é... Economia solidária, né? Eu queria que, de repente, os grupos de economia solidária falassem o que eles pensam da economia solidária. Eu acho que isso é mais rico aqui para nós, né? O que é economia solidária? Na verdade, eu vou dar minha opinião sobre o assunto, né? Eu tento ver a economia solidária não como um novo paradigma, e sim como um movimento. Você querer chutar o balde do dia para a noite e tratar um empreendimento de economia solidária como um empreendimento que está fora de uma lógica capitalista que está aí há muito tempo imperando, é simplesmente utópico. Então, a proposta da residência, encaixado dentro da economia popular e solidária, não é do dia para a noite propor um mundo de conto de fadas, uma mudança de paradigma que seria utópica e surreal, e sim numa coisa de uma construção progressiva. Ou seja, você tem que, de alguma forma, tentar começar a apresentar opções diferenciadas. Você tem que, de alguma forma, tentar mostrar caminhos, tentar construir esses caminhos. É muito fácil você simplesmente seguir a lógica como ela se apresenta, e também é muito fácil você criticar e falar que não, isso daí não é uma novidade, ou isso daí não está representando nada novo, enfim. Acho que a tentativa deve ser mais de construção de alternativas. Então, ao invés da gente
tentar delimitar isso como um campo novo, mas é dentro do paradigma capitalista, não é? Acho que a preocupação é mais de propor uma alternativa, de construir alternativas, até porque, como você falou muito bem, as necessidades são para ontem, não são para hoje. Então você também não pode se preocupar muito em fazer uma coisa totalmente utópica e fugir dessas necessidades que são para ontem. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Estamos abertos aí para outras perguntas. Não, é saber sobre a interdisciplinaridade, que o documento estava escrito e ela meio que respondeu, mas eu não sei se vocês se organizam da mesma forma. Saber se tipo, a equipe de professores, de docentes, se ela é multidisciplinar, como é que fica no discência. A experiência na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela começou com essa parceria com a UFBA, a Federal da Bahia, dentro da Escola de Administração. Para conseguir isso que a Paula falou, da multidisciplinaridade, ela sabe bem, é um caminho longo, árduo, muito complicado, exige um esforço não só dos residentes, como de vários professores, vários departamentos. A professora Rosinha, que é a coordenadora do projeto, antes de lançar como projeto da Escola de Administração, ela ficou mais de um ano tentando que o projeto fosse da universidade e não da Escola de Administração. E por essa burocracia, que quem está ligado à universidade pública sabe, infelizmente o projeto não ia sair se fosse da universidade como um todo. Então ela tentou botar à frente que fosse um projeto da Escola de Administração. Por outro lado, quando a gente visita esses empreendimentos, quando a gente atua neles, a gente sente essa necessidade dessa multidisciplinaridade. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo prático. A gente estava agora fazendo esse projeto do Centro para as Crianças e para os Adolescentes, e uma das etapas necessárias é fazer uma planta do espaço físico e um levantamento de materiais. Ora, nem eu, nem o Pedro, nem o André, nós não somos arquitetos nem engenheiros e não temos competência nem capacidade para isso. Então nós precisamos de quê? De uma pessoa da arquitetura ou da engenharia. Tentamos correr atrás, entramos em contato com professores, com alunos, uma grande novela, mais de um mês, 2 meses, a coisa não andou. Simplesmente não andou. Então, tivemos que, enfim, conseguir por meio de terceiros. Contar com a boa vontade de outras pessoas que nem estão ligadas à universidade, nem estão ligadas ao projeto. Então, esse tipo de barreira é muito complicado, porque você tem barreiras do teu projeto e você ainda tem que contar com essa com essa, até me emocionei agora, com essa multidisciplinaridade é muito complicado. Então, como a Paula falou bem, é um passo longo, árduo e muito difícil. Falou sobre dentro da universidade, pelo menos na federal, é muito difícil, né? Tem que se aprova o projeto. Aí, no nosso caso, a gente fez o financiamento era externo, então a gente mesmo definiu os critérios. A gente queria ter estudantes de vários cursos, inclusive de outras faculdades. No nosso caso, embora o programa estava na Federal da Bahia, a gente teve estudantes de vários particulares, a gente abriu uma seleção universal, para qualquer curso, qualquer universidade. E foi bárbaro, inclusive esse contato entre as federais e as particulares, né, era justamente disseminar a metodologia. E foi bárbaro. Agora, no outro já agora, a gente também fez, aí é recurso CNPq, por exemplo, aí não necessariamente passa pela estrutura de aprovação da universidade, é um projeto de 2 escolas, no caso agora o novo projeto que a gente está da biologia, administração e sociologia. Então por quê? Porque tem professores dessas áreas que começaram. Agora você perguntou sobre os professores. No nosso caso, a gente começou, chamou estudantes de diversos cursos, de filosofia, pedagogia, psicologia, administração, direito, história, só que aí os estudantes mesmo criticaram a gente, dizendo que a gente montou equipes multidisciplinares de estudantes, mas os professores eram todos de administração. Então, aí eles falaram que a gente acaba levando muito o modo de fazer da administração para todo o projeto. Aí a gente aprendeu isso também. Então agora já no próximo a gente já tem professor de antropologia, sociologia, porque tem isso, tem um vício, né? Tem toda uma retórica, um modo de fazer de cada escola, porque a nossa cultura sempre foi muito disciplinada. Mas vale a pena qualquer desafio que ter. A gente aprende muito isso. Eu tenho uma pergunta. Saber como é que funciona a demanda
por esse projeto, que são as organizações, no caso foram todas cooperativas, né? Como é que as organizações, se foi a demanda foi das organizações, se os alunos, a iniciativa de buscar foi da própria universidade, como é que isso funciona? No caso dessa edição, a iniciativa foi da universidade, né? E a gente chegou nos empreendimentos através das organizações parceiras, do CAMP, no caso das organizações de reciclagem, os galpões de reciclagem, e através da ABS, nos grupos de metalurgia. E a gente, no primeiro momento, conversou, assim, expusemos para os parceiros o que significava o projeto de residência, e eles, com maior conhecimento de quais eram os grupos com que eles estavam acostumados a trabalhar, nos indicaram, olha, talvez esse. E eu acho que no caso da reciclagem a gente chegou a visitar um terceiro, que eu não me lembro qual foi, e que a gente acabou descartando em função de a gente perceber que talvez a maneira como estava organizado, o histórico de conflitos, uma série de variáveis ali que apareciam nessas conversas com os parceiros, de que talvez esse grupo não estivesse preparado para esse tipo de trabalho, ou podia não render tudo isso. Mas foi uma discussão, no primeiro momento, da universidade. A universidade procurou o CAMP e a ABS para que eles indicassem quais grupos seriam atendidos, né? E aí, a gente, desses grupos indicados, a gente foi perguntar se eles queriam, vamos explicar novamente o programa. O programa é assim, assado. Em algumas dessas reuniões, alguém do CAMP ou alguém da ABS nos acompanhou para legitimar a nossa presença, tudo isso, né? Eu queria saber se eles manifestavam que eles tinham algum problema organizacional, se eles manifestaram, se eles mesmos indicaram essa carência, enfim. Sim, quando a gente fazia esse primeiro contato, fazia esse diagnóstico situacional, como a gente chamou, eles apontavam uma série de coisas e eles, uns grupos mais, outros menos, uns mais rapidamente, outros mais lentamente, demonstravam que a presença da universidade era positiva, que eles entendiam que talvez pudesse somar alguma coisa, etc. Se mostraram simpáticos. Alguns já no primeiro momento, alguns a gente demorou mais a conquistar a confiança, alguns talvez não tenham conseguido conquistar a confiança no final. E um pouco disso, a questão de que ferramentas a gente levava eram mais dessas, trabalhar coisas pontuais exatamente para a gente também ir ganhando a confiança da organização, no sentido de eles nos perceberem como alguém que estava lá para somar alguma coisa, não alguém que vinha lá para fazer entrevista e ir embora, nunca mais aparecer e tal. A ideia era estabelecer uma parceria realmente. Aí vocês falaram que vocês estão manifestando a vontade de escrever alguma coisa, de publicar as experiências que vocês tiveram nessas organizações. Queria saber como é que vai ser, vocês veicularem para mim. É um ponto de interrogação, né? Que é para sair justamente publicado pela universidade, a universidade tem uma editora, então tem de novo todos esses trâmites burocráticos e tal. O material acho que está praticamente pronto e revisado, né? É uma questão agora burocrática dentro da universidade, por isso que nós precisamos de um semestre, talvez saia esse semestre, né? Essa publicação. Infelizmente o nosso grupo de pesquisa não tem um site ainda, né, formado, né, mas ao longo do semestre vai ter também, é uma das nossas metas, né, que a gente se colocou. Hoje consegue através da Escola de Administração da URGS, que tem um site. Tentem, por favor, ao longo do semestre. A nossa ideia é justamente colocar lá as nossas publicações, essas coisas todas, que às vezes a gente não consegue um artigo, um próximo, né, tá lá publicado para a gente começar a trocar ideia aí, enfim. Só que eu acho que você tinha levantado antes. Desculpa, eu cheguei atrasada, não sei se vocês abordaram, mas eu gostaria de saber como é que os grupos são selecionados, se eles têm que estar já formalmente constituídos. Não era uma necessidade, não era uma obrigatoriedade que eles estivessem constituídos, formalmente constituídos, até porque a gente não assinava nenhum tipo de convênio, né? Então não tinha necessidade de que eles estivessem formalizados. Casualmente, os 5 grupos que a gente trabalhou, eles estavam formalizados. Eram 4 cooperativas e uma associação. Lá eu acho que a associação também, 2 associações, né? Os 2 galpões eram associações, porque não chegava a ter 20 cooperados, né? E as metalúrgicas eram cooperativas, né? E a aproximação se deu dessa forma que a gente deu, através do CAMP, com os grupos de reciclagem, e através da ABS, ligada à CUT, com os grupos de metalurgia. Fazer um comentário. Só para ela tinha levantado. Esse grupo de estudos entre a Federal da Bahia e a Federal do Rio Grande do Sul, existem outras universidades envolvidas ou são basicamente essas duas, faculdades e universidades? Ligadas ao projeto, eu acho que não. Tem várias universidades que estão com grupos de pesquisa, várias pesquisas dentro da área de economia solidária, né? Mas não esse grupo de estudos de vocês, seria mais
Não, esse grupo de estudos ele é daqui. A inspiração, né, surgiu de alguns diálogos entre um grupo, especialmente a professora Rosinha, com o pessoal do Nepal, lá da Bahia, de onde vem a Paula, né, Paula? E a única diferença é que lá vocês têm quantos professores, Paulo, no grupo? No nosso núcleo tem um professor da universidade envolvido. O resto são estudantes de graduação e pós-graduação que até pela natureza daqui a pouco entram e daqui a pouco já não estão mais lá, né? O que é diferente, faz uma diferença substancial na hora de conseguir estruturar trabalhos, apresentar projetos e coordenar uma série de outras atividades, né? Que os professores acabam envolvidos, né? Eu queria fazer um comentário. Bom, tentando contribuir um pouco com essa reflexão, eu acho que a gente tem, isso aí já é uma posição ideológica, né? Acho que a gente precisa ter um caráter utópico nesse trabalho, sim, né? Muito mais do que utilitarista ou simplesmente de atender a necessidade acadêmica, ou também de simplesmente se darmos por satisfeitos por uma condição que já está dada, como se essa condição fosse dada, que não tivesse uma influência de fatores sociais, políticos, econômicos. Então, as coisas não estão desagregadas. Essa é uma primeira colocação que eu gostaria de fazer. A segunda que eu gostaria de fazer é o seguinte, que economia solidária não é uma novidade no mundo. Pode ser uma novidade para nós aqui no Brasil e um pouco mais para de outros estados do que aqui no sul, até mais avançado do que outros estados, até mesmo que Rio, São Paulo, né? Aqui no sul o debate de economia solidária está muito mais avançado. Então eu gostaria de saber se vocês fazem essa reflexão de maneira clara do que distingue o empreendimento popular, ou simplesmente por empreendimento ser popular, se isso já caracterizaria na concepção de vocês o empreendimento de economia solidária. O que parece que não é um debate do movimento de economia solidária internacionalmente conhecido. O movimento de economia solidária tem apontado alguns princípios, alguns valores, e dentre esses valores a gente poderia citar alguns de igualdade, solidariedade, democracia, enfim, que não é simplesmente... E tem, claro, uma reflexão do ambiente macroeconômico, né? Esse ambiente que condiciona essas relações produtivas. E esse debate também precisa ser uma reflexão dentro das escolas de administração para que isso possa se refletir no modelo que se vai ter de gestão do empreendimento. Porque senão a gente vai reproduzir o modelo do sistema e aí sim, por isso que eu reforço que tem um caráter utópico. Quanto à possibilidade de sistematização na ONG que eu trabalho, que é o Centro de Ação Comunitária, é uma ONG que hoje a gente chama de economia solidária, mas eu acho que a gente já fazia economia solidária há muito mais tempo, talvez não com esse nome. Se alguém tiver depois interesse em conhecer, nós já acabamos de lançar um vídeo que trata exatamente da metodologia de trabalho, de formação desses empreendimentos, e uma metodologia que tem como princípio onde o protagonismo são daquelas pessoas que estão lá nos empreendimentos, e não nosso, né? E nesse sentido, todo o processo de trabalho tem que ter um caráter vivencial e participativo. E nesse sentido, a gente tem que ter sempre em mente que a ideia da fragmentação que o sistema capitalista nos coloca na mente e a ideia de ser integral não se contrapõe diretamente numa proposta de economia solidária. Um empreendimento, simplesmente por empreendimento, não se caracteriza no empreendimento, mesmo que ele seja um empreendimento popular. E essa fragmentação vai se reproduzir. Essa fragmentação se reproduz na concepção do processo produtivo, essa fragmentação vai se reproduzir no processo de tomada de decisão, na hierarquização do modelo de hierarquização, vai se reproduzir de como se compreende as cadeias produtivas, né? Existe uma reflexão muito forte dentro da economia solidária, que é a questão do consumo, né? Refletir quem são os nossos consumidores,
né? Que não é simplesmente os consumidores que estão aí no mercado, mas até a formação desses consumidores com uma nova mentalidade que eu posso estar produzindo aqui, e a fonte de onde eu extraio a minha matéria-prima é uma fonte que degrada o nosso meio ambiente. Essa reflexão é uma reflexão do movimento de economia solidária. Isso é um debate que precisa ser levado para quem se propõe a fazer um debate de economia solidária na formação de empreendimentos populares. Tá bem? Só nesse sentido que eu gostaria de estar também contribuindo. Etc. Tal. Claro que o pesquisador, o estudante que se sensibilizou, o professor que se sensibilizou para trabalhar nesse campo, com esse tipo de iniciativa, com esse tipo de propósito, ele de alguma maneira comunga de alguns valores ou da utopia toda que está por trás, digamos, da economia solidária, né? Por outro lado, o fazer acadêmico, digamos, o fato de ter que cumprir prazos e de relatórios e artigos e etc. Tal, ele restringe o tempo à construção da utopia. Ele não vai realizar a utopia dele dentro de uma dissertação de mestrado, né? É como dizia o Eduardo Galeano, né? A utopia é aquele negócio, quando a gente dá um passo em direção a ela dá 2 passos na direção oposta. Então, assim, a utopia é alguma coisa a ser perseguida. E o trabalho acadêmico ele tem um dia para começar e um dia para terminar. Um projeto de um poder público também tem né? E claro, então assim, a atuação da universidade no campo da economia solidária ela é diferente, né? A contribuição que ela pode dar ela é diferente. A contribuição da ONG, ou do terceiro setor, das organizações sociais, ela é diferente. A contribuição que os próprios trabalhadores que estão engajados nos grupos de economia solidária dão é diferente. A contribuição do poder público, aqui no Rio Grande do Sul a gente teve uma experiência com o poder público, com políticas públicas voltadas para a economia solidária em nível estadual, em nível municipal, etc. Ou seja, o tempo do poder público e o fazer do poder público ele é diferente, assim como é a universidade, a ONG, o trabalhador e a trabalhadora que estão lá na ponta. Então o que acontece, assim, a contribuição, acho que elas são diferentes. Talvez a utopia esteja como pano de fundo de todos, senão pelo menos as pessoas não estariam envolvidas ali. O estudante que está fazendo uma residência lá numa cooperativa de metalúrgica, onde as pessoas estão suando lá e nem puderam estar aqui porque estão atendendo uma demanda muito grande, etc. E tal. Ele podia estar em qualquer outro lugar. Ele podia estar fazendo estágio numa empresa qualquer, na época dos programas de trainees das grandes empresas, tal, ele podia estar lá também. E daqui a pouco ele fez a opção de estar ali. Então, de alguma maneira, alguma comunhão com aqueles valores que estão por trás, né, ele tem, ou ela tem para estar trabalhando nesse campo. Agora, o resultado que ele pode dar, a contribuição que ele pode dar enquanto universidade é diferente. Pode ser que como cidadão eu saia daqui e vou militar na marcha, porque eu entendo que aquilo também é meu papel como cidadão. Agora, meu papel dentro de uma universidade, ele é diferente. Como seria se eu fosse, sei lá, um gestor público hoje. Eu posso, como cidadão, ter a minha militância, etc., mas como gestor público, como gestor de uma política pública, eu tenho que trabalhar com prazos e tal. Lá na Bahia, a Secretaria de Estado lá financiou um projeto. Então, ele quer ver o começo, meio e fim, tem que prestar contas, tem que mandar coisa para o Tribunal de Contas, etc. Então eu acho que os fazeres são diferentes, eu acho que a riqueza toda do processo de construção, eu acho que a grande riqueza da universidade está se colocando a cara na sociedade, né? Com todos os riscos que a Paula levantou tão bem, né? E a universidade está correndo o risco sim de ter que dialogar com atores diferentes, que têm lógicas diferentes, que querem construir a utopia num tempo diferente, de uma maneira diferente, com recursos diferentes, com saberes diferentes. Eu acho que isso não tem que ser encarado necessariamente como uma divergência, mas como uma riqueza que a gente tem que saber explorar e dialogar. E que é difícil, é bastante difícil. A universidade, especialmente, ela tem, a gente percebe, isso é uma autocrítica, ela tem bastante dificuldade de se dar conta assim, do que está acontecendo. Tem gente às vezes também fora da casinha mesmo. Mas, enfim, é um esforço, é um trabalho. A gente está primeiro, nós tivemos aí 8, 9 meses de trabalho, mais tempo pensando, mas de trabalho efetivamente em campo menos, né? Para descobrir algumas coisas, inclusive descobrir que as lógicas dos atores que estão no campo são diferentes, os anseios, enfim. Desculpa, falei demais assim. Mas eu acho que é importante comentar isso aí. E a ideia do fazer participativo, né? Por mais que eu sei que nós da universidade a gente tem muito para oferecer, você vai lá, passa 6 meses dentro de uma cooperativa, ajuda um monte, é ajudado um monte, porque a gente também recebe um monte de informação, e aí? Aí a gente vai embora, e como é que fica isso? Existe esse espaço já nesse trabalho de vocês para pensar nessa continuidade?
comunidade? Para quem fica depois? Como é que é isso? Existe isso? Já? Deixa eu falar. No nosso caso, a gente estava falando, né? A empresa, a equipe, a gente já estava de saco cheio do problema em algum sentido, né? Vamos acabar logo, a gente não aguenta mais, porque nós não ficamos perigosos. Só que aí o pessoal da comunidade, uma delas, que estava dando mais certo, falou assim: vocês não podem parar agora. E vocês não podem agora dizer que estão de saco cheio. Vocês vão ter que ficar do nosso lado para conseguir a continuidade, seja financiado pelo governo, seja financiado por outro financiador. E eles tiveram então um dia, eu disse, pô, eu estou super feliz que esse dia aconteceu, porque daí eles vieram com muita argumentação, dizendo que realmente não era pouco tempo, não é que a relação vai ser eterna. Nem eles querem ir a gente, mas 6 meses, né? Legal para mudar. Então foi muito legal. Aí a gente parou exatamente nesse sentido. Se a gente quer mesmo comprar a CD, a gente tem que ir mais fundo. Não dá para ficar só nisso. Vamos lá aprender, saímos e foi ótimo. Ou então a gente fica no campo do discurso de não, isso aqui é só para aprender mesmo, é só assinar e mudar um pouco o formato. Então esse é um pouco. Estamos acá para aprender. Estamos muy interesados en esta experiencia de la universidad con las comunidades. Tenemos un programa que nos gustaría compartir con ustedes porque apenas lo estamos diseñando, que es partiendo de las organizaciones populares, trabajar en programas de ampliación y mejoras de vivienda con microcréditos, asistencia técnica de ingeniería y los insumos de producción en el marco de la economía solidaria. Apenas lo estamos diseñando, o sea, estamos muy interesados en este contacto. Aquí tengo mi correo electrónico. Todos aquellos que quisieran ayudarnos, bienvenidos. Y bueno, muy felices de estar acá y viendo que estos conceptos apenas están naciendo. Y en nuestro país estamos creando y errando todos los días. Pero no hay, por lo menos creemos que esta es la alternativa al capitalismo. Para poder derrotar la pobreza necesitamos estos conceptos que apenas están naciendo. Cuando nació el capitalismo nació igual. Y hoy en día, bueno, nos tiene dominados a todos. Entonces, en nuestro país es un espacio para poner en práctica estos conceptos y agradezco cualquier relación, experiencia que podamos aprender de acá y de acá establecer unos nexos permanentes. Y el año que viene los esperamos allá en Venezuela, en el foro. Gracias. Um lugar onde você vai, assiste uns cursos, etc. Ao longo de alguns anos você sai lá diplomado, mas ser um espaço onde você está lá para pensar, né? Onde se diz, afinal de contas, que se constrói conhecimento, tem esse nome de universidade, que pretende ser universal, né? Então eu acho que se a gente mudar essa concepção, a gente começa a conversar com o colega do lado, até que essas coisas vão acontecendo. Por exemplo, na nossa divulgação, o Igor e a Bia, por exemplo, para sensibilizar os alunos por uma primeira palestra, onde ia ser mostrado o programa, eles passaram uma manhã e uma noite passando de sala em sala, distribuindo um panfleto que tinham feito, que era já tinha sido uma construção coletiva das nossas discussões, etc., fazendo um esforço pessoal, etc., de chamar as pessoas, depois no momento lá de encontro, sensibilizar as pessoas, mostrar o programa, uma apresentação, aquela coisa toda. Então, assim, são coisas que se constroem no dia a dia, mas a gente só consegue construir se a gente mudar essa concepção de que a universidade não é um lugar que você entra e sai de uma sala de aula e depois de X anos está diplomado, mas é um lugar onde você vai conhecer pessoas, você vai discutir ideias, vai duvidar e vai... Não é um lugar só para a gente ir lá absorver, é um lugar também para a gente ir lá e pensar e rebater, né? Eu gosto de conversar muito isso com os alunos, né? No sentido de que você tem que duvidar permanentemente dos professores, dos livros, de todo mundo, senão a gente não cresce. Quando lá para ler, lê em casa e depois, né? Não seria isso a universidade. A universidade é um lugar para a gente ir discutir, né? Para se ir lá e se conversar, vamos pensar um pouco lá nos gregos, lá, enfim, né? A universidade é um local para a gente se reunir e pensar sobre as coisas que são importantes para a sociedade.
né? E aí isso se começa a discussão, e a conversa, sala de aula, e puxa um professor, e puxa um aluno, e é no intervalo de uma aula que a gente vai plantando, realmente como você falou, um trabalho de formiguinha, né? Eu não sei se tem alguma fórmula diferente, fórmula miraculosa, mas eu só conheço essa.